Os educadores devem aprender a trabalhar com liderança e como aplicar essas técnicas em seus ensinamentos. Uma parte importante desse processo é entender que há diferença entre liderança por poder e liderança por autoridade. O poder funciona, é possível conseguir as coisas na base da imposição, mas por pouco tempo. Quando usado de forma autoritária, o poder deteriora os relacionamentos. O líder por autoridade encontra um pouco mais de tempo para ouvir as pessoas e tratá-las com importância e respeito. Quando o professor entra na sala, ele toma o papel de autoridade e nós de estudantes. Então, a forma que nós tratamos é de respeito mútuo. A forma como tratamos o professor na sala, mais que nada, é com respeito. O professor nos coloca uma margem de respeito e nós temos que seguir essa linha. Assim é como todos nos envolvemos. Eu consigo dar aula de forma simples e eficaz, porque a partir do momento que um professor ele se planeja, ele sabe o que vai fazer em sala de aula, ele consegue aí dominar toda a turma mediante o conteúdo passado. E em relação à indisciplina, se aparecer, que geralmente acontece, nós lidamos com sabedoria, porque nós somos treinados para isso, né? Então, nós fazemos o primeiro contato de adverti-lo, chamar a atenção e chamamos em particular, né? Olha, você, por favor, poderia se comportar, porque nós queremos trabalhar, dar o conteúdo para que todos os alunos consigam aprender. E se caso o aluno não contribuir a partir daquela conversa individual, nós o encaminhamos para a coordenação de disciplina. Essa é uma questão que talvez seja, eu tenho como ponto forte da educação adventista, principalmente aqui em nossa região. Essa questão de desenvolver a disciplina, ela é determinante para que nós tenhamos êxito em sala de aula. A escola tem um pedagógico muito forte, o processo disciplinar ele é extremamente eficaz e faz com que os alunos já saibam previamente das regras, como funcionam e como as coisas devem se desenvolver em sala de aula. A questão do desenvolvimento da liderança, isso tem feito com que vários alunos nossos voltem à escola como funcionários, como professores, e quando nós percebemos que o aluno tem um feeling para determinada função, nós já estimulamos o aluno a desenvolver, lhes dando a responsabilidade, tentando capacitá-lo para que assim ele consiga despertar ainda mais a liderança que há nele, respeitando obviamente as suas individualidades. Há alunos que são mais espontâneos, outros são mais retraídos, mas ainda assim nós conseguimos perceber aqueles que têm aptidão para funções de liderança. E isso tem sido fundamental. Quando os alunos são disciplinados, fica muito mais fácil de o professor trabalhar o que deve ser trabalhado dentro da sala de aula, né? Então, os professores, através da capacitação, eles são aprimorados, o nome já diz, né? Capacitação da qualidade. Dar qualidade ao professor. O professor organizado, um professor que faz o seu plano direitinho, sabe o que vai fazer na sala de aula, com certeza ele vai ter mais facilidade de trabalhar, de ensinar os seus alunos não só os conteúdos seculares, né, mas também os valores, que através dos valores ensina os meninos a disciplina. Trabalhamos da seguinte forma: fazemos um acompanhamento para saber como é o estudante e temos algumas ferramentas. Uma delas se chama Cardex, que é uma parte de registros. Então, se o estudante não cumpre algo, nós vamos anotando nessas ferramentas. Os pais, tendo essa ferramenta à disposição, já ficam em alerta para chamar atenção primeiro em casa. E se isso não der certo, também temos outra ferramenta chamada Agenda Escolar. Então temos umas 3 ferramentas por onde podemos identificar os problemas e saber quem não tem muita disciplina. Depois disso, nós fazemos, ou pessoalmente eu faço, uma entrevista pessoal com o estudante. Pergunto por que ele não faz a tarefa, ou por que não cumpriu com a tarefa. Então ele me explica o motivo e lhe dou uma segunda oportunidade. E às vezes até uma terceira, porque alguns estudantes se sacrificam bastante.
por assim dizer. Então a disciplina é feita dessa forma na sala. E se o estudante não responde a essa disciplina, ou é levado à direção do colégio, com a pessoa responsável, a diretora, e chama os pais, conversam para que a disciplina seja mais rigorosa. Conversam para que a disciplina seja, digamos, mais rigorosa. Quando o professor trabalha essa disciplina dentro de sala de aula, ele vai envolver todos os alunos, porque ele em si é a autoridade dentro de sala e ele não impõe isso, ele ensina isso a nós. Ele eles tentam ser o mais calmo possíveis, eles mostram isso, entendeu? Eles trabalham isso de uma forma muito boa. Eles nunca colocam em cima. Eles falam, conversam. E essa importância, de certa forma, é o grande fato de nós aprendermos muito. Porque quando ele consegue envolver toda a turma no que ele está falando, se nenhum aluno está mexendo no celular, se nenhum aluno está mexendo em qualquer outra coisa, fazendo atividade de outra matéria, ele consegue ensinar melhor. Ele consegue desenvolver o assunto, porque querendo ou não, nós estamos aqui para poder aprender. E com esse aprendizado nós podemos desvendar outras coisas. Bom, eu estudo na educação adventista praticamente a minha vida toda. Eu vou me formar na adventista e eu tenho uma afinidade muito grande, porque é uma escola que eu gosto muito, que os professores têm o respeito, o ensino é excelente, não tenho o que reclamar do ensino. Enfim, aqui no Paul Bernal eu já estudo há 8 anos, vou fazer 8 anos esse ano. E com relação às regras, não é difícil. Na verdade, isso é uma questão de costume. Quando você entra numa instituição, você tem que respeitar aquilo. Então, conforme você vai se acostumando, as regras não passam a ser algo difícil, mas sim algo que você pode cumprir normalmente. Como eu já estudo aqui há 8 anos, então já é mais do que comum. Às vezes, em casa, eu ponho as regras, entendeu? Tipo, celular, fardamento, eu cuido muito do fardamento. Enfim, são várias coisas. Quanto à disciplina, em relação às disciplinas, não são difíceis. Na verdade, também é questão de costume, é organização, é horário. Algumas disciplinas requerem mais, como se diz, mais demanda, mais tempo, mais organização, mas isso é coisa que a gente consegue fazer. No meu caso, eu consigo bastante. É mais questão de planejamento e organização. Uma coisa que o professor tem que ter muita consciência é a questão do respeito pelo aluno. Tem que tratar o aluno como um ser único mesmo, a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do momento que ele se coloca como uma pessoa não autoritária, mas que tenha autoridade, que saiba ser uma influência para que esse aluno veja nele aquilo que ele também queira ser. E aí, a partir daí, tudo flui, fica muito mais fácil de o professor trabalhar a questão da disciplina com o aluno na sala de aula. Com certeza, o desafio do momento se chama como lidar com a tecnologia, principalmente a questão celular, iPads e todos os congêneres, né? Então é muito complicado lidar com isso. O mais difícil de cumprir na sala é o uso de celulares, já que o celular é uma ferramenta muito útil para cada um de nós, tanto para os alunos quanto para os professores. Pode ser uma ferramenta para ver a hora, o calendário, até mesmo para usar a calculadora. O uso de celulares. Esse é o ponto que mais se aplica a nós, porque todos estamos sempre dependentes em saber o que acontece em nosso entorno social. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos essa exposição tão grande, essa massificação da informação na internet. Nós não tínhamos uma acessibilidade tão grande como temos hoje. E esse barateamento da internet, até dos equipamentos eletrônicos, fez com que todas as classes tenham acesso a ela. E muitas vezes esses meninos não sabem lidar com essas informações. Eles têm o excesso de informações e não sabem o que fazer com elas. E também tem a questão da dependência que isso tem causado neles. Então nós temos que lidar com isso. Obviamente não há como lutar contra a tecnologia, contra a internet, contra o celular de forma alguma.
alguma, mas é preciso que você faça certas adequações para que assim isso não possa se tornar prejudicial no seu dia a dia, o relacionamento dele com a tecnologia. Esse talvez para nós hoje seja o principal desafio, como conciliar a educação de qualidade com as informações que eles recebem no dia a dia, já que eles têm acesso a muitas informações e às vezes são informações distorcidas da realidade. A tecnologia em si, ela veio para poder ajudar. Como muitos dizem, a terceira revolução industrial, que é a parte tecnológica, a comunicação, como tudo ficou mais fácil. E isso acaba funcionando diretamente. O porquê? A partir do momento em que o aluno está mexendo no celular, ele se distrai da aula. E isso acaba prejudicando ele. E além disso, vamos dizer que de repente o aluno está jogando o jogo. Ao fato de ele estar jogando o jogo, outro aluno pode perceber, isso vai poder influenciar outro aluno também, que vai ficar olhando para o jogo toda hora, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento tanto do professor, que está vendo os dois alunos ali se distraindo, quanto do próprio aluno, que não está prestando atenção na aula e no conteúdo passado. Então, o celular é bom em algumas partes, sim, ajuda muito, mas nós, alunos, devemos saber diferenciar isso. O momento de usar o celular nas horas certas, como o professor manda fazer alguma pesquisa, usado até no Google Tradutor em algumas partes, entendeu? E isso acaba ajudando muito. Mas muitos alunos acabam também usando essa parte de tecnologia de se comunicar, Facebook, e não sabem diferenciar esse horário. E isso acaba prejudicando muito. O professor precisa se conscientizar da sua importância como líder. Um professor líder que sabe motivar os seus alunos, que gera a empatia e admiração da turma e que tem o domínio do conteúdo, certamente terá mais sucesso durante as suas aulas e conseguirá ensinar mais e melhor. E o mais importante, formar novos líderes. Quando o professor tem liderança, ele consegue dominar a turma, se torna algo organizado. Porque não adianta ficar a turma bagunçada, um aqui, outro ali, porque acaba que um aluno influencia o outro. Por exemplo, eu posso estar de um lado da sala, mas se o outro estiver fazendo barulho, pode ser que eu tenha dificuldade de entendimento. Então, quando o professor coloca essa ordem, impõe que ele é o professor, ele está ali para ensinar, significa muito, porque assim vai ajudar todos, não só um aluno, mas sim todos. E todos os professores têm bons exemplos de liderança. Cada um com essas particularidades, mas todos eles são bons líderes. Em primeiro lugar, o professor, para ser considerado um líder, ele tem que ter temor de Deus, né? Porque é a nossa missão, né? O professor tem que refletir a imagem de Cristo. Então, ele tem que ter o temor de Deus, domínio próprio, paciência, sabedoria, para ele ser um líder. Creio que a liderança é um dos aspectos mais importantes que existem em nosso colégio, já que no início de cada gestão realizamos diferentes capacitações para que eles se capacitem, pois entendemos que na sala o professor é o maior líder. Então temos que entender principalmente que meu professor tem que ser adventista, cristão, porque ele vai ensinar, ele vai ser o líder na sala. Então, ele tem que ser adventista, tem que ser cristão. Além daquilo que eu, como diretora, vou mencionar ou dizer, isso tem que partir do meu exemplo. Então, tratamos que eles sempre liderem uma turma, sejam assessores de uma turma, dirijam a turma e possam ajudar a realizar atividades que eles têm paralelamente às aulas. Eu gosto de poder ensinar, eu gosto muito de poder desfrutar com eles. Mais do que docente ou professor, eu sou um amigo deles. Sempre digo a eles que podem falar comigo sobre o tema que desejarem. No entanto, estamos na linha do respeito. Porque aqui se aprende. Se aprende a dar amor, se aprende a dar felicidade, se aprende a dar motivação, porque nossa educação é integral. Os treinamentos que nos são oferecidos, ele começa sempre no início do ano, porque você vai ter o contato, né? E nesses treinamentos são ensinados como você se portar dentro de sala de aula, como você está conversando com o seu aluno, a questão também da altura da sua voz, como você vai usar, porque você não pode ter uma entonação tão fraca, mas também você não pode gritar. E também nesses treinamentos nós aprendemos
aprendemos assim a questão do comportamento nosso e como lidar com o comportamento dos nossos alunos. E por que são importantes? São importantes para o meu desempenho profissional, porque nós temos uma postura, né? E essa postura, ela deve, assim, contagiar os meus alunos de forma que se haja confiança. Poxa, a professora Daniele está chegando na sala de aula, a professora Daniele trabalha, a professora Daniele passa conteúdo. E com isso, o meu aluno, vendo qual é a postura que eu tenho de liderança, de disciplina, ele com certeza vai contribuir para o bom andamento. Esses preparos que nós recebemos, tanto da rede quanto da escola local e até a nível nacional, através dos tutoriais que nós recebemos regularmente, eles têm sido essenciais para o nosso crescimento. Nós aprendemos como lidar com as novas tecnologias, nós aprendemos a questão psicológica, como lidar com novos tipos de alunos. Afinal, os alunos de hoje, eles têm um comportamento bem diferente de alguns anos atrás. Então, esse preparo que nós recebemos regularmente tem contribuído muito para o nosso crescimento, tanto pedagógico quanto na relação pessoal com o aluno, no controle disciplinar do ambiente, como lidar com as tecnologias que estão sendo inseridas dia após dia. Então, esses treinamentos que nós recebemos tanto na escola quanto nos encontros pedagógicos, eles têm nos capacitado de forma fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso contato com os alunos, tanto na questão da liderança quanto no controle em sala de aula, na questão da disciplina. Como parte administrativa, sempre tratamos que eles sejam capacitados para estar à altura dos estudantes, para que em qualquer momento de dificuldade, de decisões a serem tomadas, o professor possa estar pronto e disposto. Graças a Deus, eu tenho uma boa equipe de trabalho na parte administrativa. Na parte de docentes, todos os professores são normalistas, amam ensinar e todos têm por volta de 5 ou 6 anos de experiência. Alguns professores têm mais experiência. Então, creio que tenho uma boa equipe de trabalho. Então, creio que tenho um bom equipo de trabalho. Bom, nós trabalhamos a disciplina e a liderança dentro da sala, baseados no respeito que demonstramos a nossos estudantes e que é recíproco da parte deles. Assim, nós formamos bons líderes em nossa unidade educativa e sempre tivemos resultados positivos. A liderança fornece, por assim dizer, uma oportunidade para todos. Eu parto desse ponto. Muitos nascem com uma mente ordenada para poder liderar. Mas também há estudantes que não nascem assim. No entanto, eu lhes dou oportunidade e responsabilidades. E aí que se exerce a disciplina, se corrige principalmente. E por fim levam a liderança adiante. Então, há alguns estudantes que com a disciplina, que é o que cobrávamos primeiro, com a disciplina melhoram e de repente se desenvolvem e se convertem em líderes. Enquanto que os estudantes que já nascem com essa força natural também se desenvolvem, mas às vezes por emoção. Outros também querem ser líderes. E aí dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas na hora não fazem nenhum nem o outro. Então com eles também se trabalha de forma onde eu dou responsabilidades a eles. E talvez um dos pontos mais importantes que eu comparto com eles é fazer algumas atividades com o conteúdo da matéria, como teatro, dramatização. Então, primeiro descubro o talento e depois descubro se o estudante pode fazer isso. Então, quando lhes é dada a responsabilidade, o estudante se sente comprometido primeiro consigo mesmo e depois ele quer mostrar o trabalho que fez. Então, com algumas palavras de alento e motivação, o estudante vai crescendo. E não digo que aí termina a liderança, mas simplesmente, a partir daí, cresce mais e mais. E a disciplina acompanha, porque a disciplina é simplesmente ordem. A disciplina acompanha, porque disciplina simplesmente é ordem. Nós sabemos que os nossos alunos, eles têm aqueles mais apáticos, mas também temos aqueles que querem ser os líderes. Como desenvolver? Eu geralmente gosto de passar trabalhos, em grupos
dentro em sala de aula, escolher o líder daquele grupo para que ele faça um desenvolvimento. Todo o percurso desse trabalho vai depender dele como líder, mas como também dos outros. Para que o trabalho seja bom, ele precisa contagiar todos que estão no grupo. E assim eles vão desenvolver. Alguns têm o senso de criticidade maior, outros já vão dizer que como deve ser o trabalho, outros já não vão querer participar, mas sempre envolvendo em tudo que nós formos fazer. Às vezes eu acho que eu sou muito impulsiva, pode ser assim, mas eu consigo me controlar bastante. E eu também tento fazer com que as pessoas ao meu redor entendam isso. Que não é só porque você é líder que você está ali para impor, não, você está querendo ajudar também. Quando nós temos a informação bem pesquisada e bem argumentada, nós também criamos opinião. A partir do momento em que criamos opinião, nós criamos argumentos. E esses argumentos podem ser usados para poder sustentar ideias. E quando você trabalha essa ideologia na sociedade, você procura desenvolver. E esse desenvolvimento ajuda a sociedade, porque querendo ou não, nós vamos sempre procurar coisas melhores, entendeu? Nós vamos procurar desenvolver de certa forma melhor a sociedade. Não de forma sempre reduzida, mas sempre aumentar o conhecimento de todos. E a parte da liderança que você perguntou, se eu me acho um líder, eu acho que cada aluno em si tem uma liderança. Ele pode ser influenciável quando pode influenciar uma pessoa. Então, isso vai da pessoa. Se de repente eu quiser influenciar meu amigo que está conversando, por favor, para, que está atrapalhando, eu posso influenciar ele a parar. Mas a partir do momento em que eu também trabalho isso, que ele começa a conversar com ele também, eu também estou influenciando ele a fazer o errado. Então eu acho que cada pessoa tem seu modo de liderança, cada pessoa pode usar isso a favor ou contra si mesmo. Com certeza, cada um tem um espírito de liderança, mas ele precisa ser estimulado. Como que eu irei fazer? Irei chamá-lo, irei colocar ele para fazer alguma coisa, irei pedir para ele colocar a fila em ordem, irei pedir para que ele pegue algo para que esteja me ajudando também, porque eu gosto sempre de trabalhar todos na minha... Se for preciso pegar um apagador, um apaga, o outro já pega o livro, sempre em união, para que todos consigam desenvolver a sua liderança. E uma das questões que nós temos na escola, um projeto que nós temos na escola, que é a Noite do Oscar, é um período em que aquele aluno que exerceu a liderança, que exerceu a pontualidade, que exerceu a questão da disciplina, no final do ano ele é premiado com uma estatueta. E isso aí é uma forma de nós reconhecermos todo o esforço que o aluno teve durante a unidade letiva. Os professores da escola são pessoas que se esmeram em nos ajudar, não apenas nos estudos, mas também em nossos valores, o que nos impulsiona a ser pessoas melhores para a vida cotidiana. Posso descrever como docentes que se esforçam não só para ensinar o que está na matéria deles, mas também ensinar valores como respeito, honestidade, humildade. E além do mais, eles demonstram isso porque nós alunos aprendemos com o exemplo dos professores. Porque os alunos aprendemos dos professores. É preciso que nós professores tenhamos esse olhar, esse feeling de identificar o aluno com a sua personalidade e com a sua capacidade de liderança. E sempre que você percebe que tem um aluno que se sobressai sobre os demais nessa questão da influência para o bem, obviamente, isso faz com que nós já passemos a trabalhar mais individualmente com ele, para que ele possa exercer ainda com mais influência essa sua liderança. E no futuro ele com certeza será um grande líder, já que aqui nós estamos dando os primeiros passos. E depois eles vão seguir na sua vida social, familiar, e nós podemos contribuir grandemente com isso, despertando essa liderança que já é nata neles. O professor deve ser exemplo, ter um vocabulário apropriado, boa aparência, cumprir horários e ser envolvido nas atividades e eventos da escola. Exercer autoridade de forma democrática e afetiva é o caminho a seguir. O programa Educação vai ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com mais novidades para você. Nos vemos, até lá!